Obrigado, Memel. Deus te abençoe. Abençoe também sua esposa, nossa querida irmã Luana, líderes do nosso Ministério da Juventude. E esse mês será de bênção. Irmãos, vamos trabalhar também durante esse período, de agosto, nos cultos à noite, um tema que vai ser uma alegria extraordinária, que é essa alegria que vem do Senhor. O tema da Juventude Batista brasileira é o extraordinário em nós, aquilo que acontece no dia a dia, mas que vem do Senhor. Então, é um tema. No mês passado, nós trabalhamos a graça, a maravilhosa graça do Senhor, a graça que é manifestada plenamente em Jesus Cristo, e também nas nossas vidas, a graça que salva, é a graça também que transforma, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. A leitura de hoje, que vamos estar começando a trabalhar, é exatamente a carta de Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria. Porque 19 vezes o apóstolo Paulo escreve nessa carta palavras como alegria, regozijo. Ele dá palavras de motivação da igreja, e o mais extraordinário de tudo isso é que ele está escrevendo isso da prisão em Roma, sua primeira prisão que ele teve ali em Roma. Então, um prisioneiro do Senhor é um prisioneiro do império, mas ele exorta a igreja, alegra-se na igreja por vários motivos, principalmente pela cooperação do Evangelho e pela obra que Deus está fazendo na vida daquela igreja. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra em vós é Deus. A pergunta que fica é: Deus começou a obra? Ou Deus precisa começar a obra na sua vida? Deus começou a obra realmente? Ou Deus precisa começar? Porque aquilo que Deus começa, Ele não para, Ele completa. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, logo do início, Paulo se apresenta aqui normalmente, como é nas cartas daquela época, ele, que é o remetente, Paulo, e coloca Timóteo, seu filho na fé, servos, então ele já coloca como servos de Cristo Jesus, endereçado a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, uma cidade da Macedônia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, que essa palavra fale ao meu e ao seu coração. A carta da alegria, uma alegria extraordinária. Que alegria é essa? Paulo endereça uma carta a uma igreja na cidade de Filipos, cidade da Macedônia, para a gente entender um pouco do que é esse povo, de quem era o próprio Paulo e de quem aqueles estava falando nesse trecho. Nós vamos trabalhar aqui durante o domingo à noite, eu e aí os demais que estão aqui, pastores, convidados que vão estar aqui conosco esse mês, trabalhando esse tema. Que alegria é essa? Que alegria faz, como eu coloquei na pastoral, um homem escrever uma carta de gratidão, de alegria, com um coração grato, estando preso, e não era preso em qualquer prisão, era numa prisão romana, normalmente acorrentados aos pés, normalmente com soldados dentro da cela, que era só feito isso para prisioneiros de alta periculosidade.
E lá em Atos, no capítulo 6, no capítulo 16 de Atos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua segunda viagem missionária. Nós precisamos passar rapidamente por esse capítulo para entender o que é que acontecia e como é que um homem que passa por várias provações consegue ser tão grato ao Senhor. E muitas vezes nós, nas simples provas da vida, nas simples dificuldades, às vezes nos enchemos de amargura, né, de irritabilidade, de tudo. O apóstolo Paulo, logo no finalzinho do capítulo 15, ele vai com Barnabé se endereçando para uma segunda viagem missionária. Barnabé quer trazer seu primo, seu sobrinho, João Marcos. Mas João Marcos tinha abandonado na primeira viagem missionária, e Paulo, que é Paulo, né? Uma coisa interessante, viu? Paulo não mudou de nome. Saulo e Paulo, porque Saulo era o nome dele em hebraico. E Paulo é o nome dele grego, ok? Mas é o mesmo nome. Então, ele não muda. Até Jesus fala com ele quem? Saulo, Saulo. Então, só para eu entender, que às vezes a gente acaba dando a entender. Claro que houve uma mudança, uma transformação. Mas ele, quando sai, ainda é Saulo. Ele vai mudar para Paulo quando ele vai entrar nos territórios gentios que tinham dominação grega. Esse homem, que ainda estava sendo trabalhado e moldado pelo poder do Espírito Santo, entra numa contenda com Barnabé. E olha que Barnabé foi quem defendeu ele em Jerusalém. A desavença, diz a palavra de Deus, que é tamanha que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Barnabé leva João Marcos e ele chama Silas. Aí lá no começo do capítulo 16, ele juntamente vem Timóteo e se junta nessa missão, nessa comissão missionária. Que equipe, né, irmãos? Apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Meu Deus do céu, que equipe missionária. Eles saem e querem ir para a Ásia. Mas o interessante da palavra do Senhor é que diz que o Espírito de Deus o impediu de ir para a Ásia. Não era para a Ásia. Não era para a Ásia que ele teria que ir. Ele queria ainda para a Bitínia. Diz de novo a palavra de Deus que o impediu novamente de ir para a Bitínia. Diz a palavra de Deus que aí eles vão para Troade. E à noite ele tem aquela visão, né, do Senhor, que vem do Senhor, de um homem em pé, que diz para ele o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então é o Senhor que começou a direcionar essa equipe missionária. E aí diz a palavra de Deus que ele passou por Samotrácia, passou por Neápolis. Ou seja, por essas cidades eles devem ter só dormido. Mas chega numa cidade chamada Filipos. E lá passa vários dias. Em Filipos, que era uma cidade, principal cidade ali da região da Macedônia, ele procura um lugar para orar. E nesse lugar ele encontra algumas mulheres e começa a pregar a palavra de Deus para essas mulheres. E ali se converte uma dessas mulheres. O nome dela é Lídia. Lídia, que era o quê? Uma vendedora, né? Era uma empresária de tecido na época, muito rica, de púrpura, algo que era valioso. Essa mulher se converte. E diz a palavra do Senhor que ela e toda a sua casa são batizados. Ela começa a oferecer, veja como é que forma a igreja do Senhor. Dentro de, às vezes, confusão interna, né? Briga de crente. Daqui a pouco, 2 viagens missionárias, Deus é quem conduz, irmãos. Deus é quem trabalha. Deus é quem transforma o mal em bem, né? Ele pega e transformou isso, chegou, converteu aquela mulher já utilizou a casa dela para abrigar os missionários. Diz que toda a casa se converte, batizado. Mas vem as provações, ele vai no caminho, encontra uma jovem adivinhadora e liberta ela daquele espírito imundo. E aí os seus senhores ficam com raiva, o denunciam, e o que acontece? Eles são açoitados. São açoitados, são levados para a prisão. E o que acontece na prisão? Eles se lamentam, eles choram. O que é que eles fazem? Eles louvam. Diz a palavra do Senhor que era meia-noite quando Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor. Você já imaginou, irmãos? Você está amarrado. E olhe que se você fizer uma pesquisa aí direitinho, essas prisões aqui da gente é quarto de hotel.
Olhem para cá. Essas prisões são quartos de hotéis. Você pegar aquelas prisões antigas, eles eram acorrentados pelos pés e pelas paredes. E às vezes ainda tinham gente lá dentro. Eles louvavam e oravam. O que é que acontece? Eles oram. E diz que um terremoto acontece, o epicentro é naquela prisão. As cadeias se rompem, as portas se abrem. E o chefe, aquele chefe dos carcereiros ali, o carcereiro-chefe, ele acorda. E o que é que acontece? Ele acha que todo mundo tem fugido. Ele pega a espada e ia se matar. Paulo, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Eu fico imaginando todos como estavam, aterrorizados, atemorizados, sabendo que aquele poder que tinha caído ali só podia ter vindo do Senhor. Como um trovão que rompem, né, aquela cadeia. E aquele homem olha para Paulo, se coloca nos pés deles. O que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que o Senhor Jesus diz? Ou melhor, o que é que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Mais uma casa, mais uma família foi conquistada para o Senhor, através do poder do Senhor. Mas o poder do Senhor, ele age por quê? Pelas orações, por tudo. Isso Paulo já tinha passado por açoites, por prisões. E aquele carcereiro com aquela casa dele, de maneira maravilhosa. Aí lá no finalzinho do capítulo 16, diz que tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se à casa de Lídia. E vendo os irmãos, o que foi que ele fez? Animaram. Meu Deus do céu. Vocês acham que aquele homem, como é que estava o corpo dele? Uma alegria extraordinária alcançou o coração de Paulo. Ele saiu da prisão, chegou à casa de Lídia, que ali já era a igreja em Filipos, e os animaram, depois partiu. Aí viemos para Filipenses. Eu estou mostrando aos irmãos o contexto de toda a formação da igreja, de tudo que o apóstolo Paulo passou. Você pode até dizer, bem feito, que homem mau era Saulo. Mas Deus, ele também não estava preocupado com isso, porque ele sabe que tudo que tinha acontecido era para o progresso do evangelho, suas prisões. Ele nunca se colocou com um título de fariseu, de mestre, doutor da lei. Já disse aqui, Paulo hoje, na época, ele tinha um conhecimento da lei, ele tinha um conhecimento das letras, da filosofia. Em vários momentos, ele coloca os filósofos, ele conhecia a filosofia como ninguém. Ele, com 22 anos, ele já teria 2 pós-doutorados. Eu, com 22 anos, estava tentando passar na faculdade. Um homem desse, mas qual é a primeira palavra que ele coloca? Servos de Cristo Jesus. Essa palavra vem do grego doulos. Não, alguns colocam como escravos, mas a gente tem uma ideia de escravo bem diferente do que era escravo naquela época. Tem alguns que até achavam bom ser escravos, porque eles tinham de tudo, não faltava nada. E aqui ele coloca, como eu li no comentário, ele diz que doulos, servos, era alguém que serve ao Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito e no desfruto da plena liberdade, recebendo dele uma gloriosa recompensa. Esse doulos aqui é um escravo de Cristo, e um escravo de Cristo é alguém que serve ao Senhor com alegria no coração, porque sabe que ele está em novidade, ele tem uma plena liberdade e receberá uma gloriosa recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele coloca ali os santos, aqueles separados, aqueles que foram chamados por o Senhor, a igreja de Filipos. E ele diz que a graça que salva, a graça que nos dá a paz que excede todo o entendimento. É a paz e a alegria que está faltando na gente. Eu tenho me policiado, porque é muito difícil nós vivermos numa sociedade, numa pressão tão grande. Né? É uma pressão tão grande que as pessoas estão buscando essa alegria de outras formas. Nos Estados Unidos, as medicações,
vários, não só para a questão de depressão, mas para que as pessoas tenham alegria. Por que as drogas vendem tanto? Eu vi uma reportagem recente onde vamos dizer assim, o PCC da vida e outros estão dominando o Porto de Galinhas. Mas Porto de Galinhas não tem assalto, não tem problema, violência. Sabe por quê? Só por abastecimento de drogas, para as pessoas que vêm de outros estados se divertir, se alegrar, curtir a vida. Veja só que diferença. Que alegria é essa? Uma alegria que tira a paz e não que dá a paz. Porque aquele momento é um momento que passa. Mas a alegria do Senhor é a nossa força e ela dura para sempre. Neemias 8:10 fala de uma alegria naquele povo que, quando ouviu a palavra do Senhor, reconstruiu os muros com 52 dias. O poder do Senhor atuou poderosamente através daquele povo, através da liderança de Neemias. Aí primeira coisa que ele faz é o quê? Faz um culto, lê a palavra. Interessante que lá diz que quando ele começava a ler a palavra, no início da manhã, todo mundo ficava em pé, até meio-dia, 6 horas de leitura bíblica. A gente teve pena dos irmãos aqui, deixou os irmãos sentados na leitura bíblica imagina, para ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor confrontou, tanto que eles começaram a chorar. Mas diz, não chorem, se alegrem, a alegria do Senhor é a nossa força, porque essa alegria é Jesus Cristo. Ele é a alegria de todos os homens, Ele é que nos faz. Veja o que é que diz lá em João 14:27. Deixa eu para mim ver se eu não errei aqui. Coloca aí, João 14:27. Deixo com vocês o quê? A paz. A minha paz não lhes dou a paz como o mundo, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Não se turve o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. João 15:11, Jesus fala, coloca aí, João 15:11. Tenho-lhes dito estas coisas, para que o quê? A minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Só Jesus pode dar alegria verdadeira. Você pode ter entrado aqui triste, mas que você saia com Jesus alegre, louvando a Deus, sabendo que o Senhor é que dá essa alegria, que você vai superar os desafios na frente, porque o Senhor é contigo. Paulo fala aqui, dou graças a Deus, versículo 3, por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria. Você já orou com alegria? Veja só, você orou com alegria? Motivo, de oração com alegria, com gratidão, súplicas por todos vocês, pedidos pelos filipenses em todas as minhas orações. Versículo 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi o primeiro dia? Lembra lá, começou lá no Rio orando, a igreja, Lídia colocou sua casa, Lídia começou a sustentar os missionários, depois vem o carcereiro, sua família é transformada, ele coloca a sua casa à disposição. Isso é a manifestação da graça. A graça transformou esse povo e a graça é vista no testemunho e na vida daqueles que Jesus alcançou, que foi a igreja de Filipos. E aí sabe o que é que ele diz no versículo 6? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem foi que começou a boa obra lá em Filipos? Foi Deus, não foi Paulo. Porque Paulo queria ir para Filipos? Lembra da história? Paulo queria ir para a Ásia. Deus disse assim, não, você não vai para a Ásia. Eu tenho uma missão para você lá em Filipos. E transformou. Então quem começou a boa obra foi Deus. Deus começa a boa obra. E eu oro para que Deus comece a boa obra na sua vida. Porque se Ele começar a boa obra na sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele vai completar. Ele completa a cada dia. A cada dia que a gente vai crescendo. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, não é entre vocês, é em vocês. É você que Deus quer usar para a boa obra dele.
foi Lídia, foi o carcereiro. E Paulo agradece, e é aquela igreja que está sustentando Paulo, não só em orações, mas também em doações. Até o dia de Cristo Jesus. Quando é que para? Quando Jesus voltar. Quando é que a obra vai parar na sua vida? Quando Jesus voltar. Ou quando ele, isso mesmo, lhe levar. Amém? Amém. E quem é que sabe? Eu oro para que você chegue pelo menos à idade da minha avó. Completou agora 101 anos. E consciente, que eu ainda liguei para ela, como eu disse aqui, ela ainda me deu uma bronca, né? Porque eu não fui lá. Né? Porque vida longa é bom, claro, também com saúde. A gente sabe. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A pergunta que fica é: ele começou a boa obra? A sua vida demonstra que Deus começou a boa obra em você? Não sei se você já é crente, se você já é servo. Se você não é, se você frequenta a igreja, se é frequentar a igreja, irmãos, muitas vezes não é começo de boa obra. Manifestação da boa obra na gente começa principalmente na beira do rio, nas prisões, nas ruas. Senhor, qual o pensamento que você tem a respeito de você mesmo? Qual o pensamento que os outros têm a seu respeito? Não sei. Mas eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz de você. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, coloca aí. Jeremias, eu, diz o Senhor, é quem sei. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de quê? De paz. Deus tem pensamentos bons, meus irmãos. E essa palavra no grego, ela pode ser, no hebraico, ela é traduzida também para planos. Deus ainda tem planos. Deus tem plano para a sua vida. Deus tem planos de bem, não de mal. De repente você não está pensando tão bem de você mesmo, mas Deus tem pensamentos de paz para lhe dar o quê? Um futuro e uma esperança. E o futuro e a esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem algo no versículo 12 que precisamos fazer. Então vocês o quê? Me invocarão. Se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Se o Senhor está disposto a ouvir as nossas orações, lá no versículo 13, ele complementa e diz que vocês me buscarão e me acharão quando buscarem o quê? De todo o coração. Não adianta você saber que está com problema no coração, você saber que tem um cardiologista, se você não fizer a consulta e não fizer os exames. Nada vai mudar. Começa a sua saúde, o seu coração a mudar quando você vai lá no consultório, você entrega lá o seu coração e o seu coração vai passar por exames. E aí aquele cardiologista começa a entender como é que está o seu coração. Mas existe um cardiologista, dos cardiologistas, vamos dizer assim, médico dos médicos, que conhece o seu coração muito mais do que qualquer um. Mas ele não vai entrar no seu coração se você não abrir ele. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Abra a porta do seu coração, para que Deus possa ser essa alegria extraordinária. E Paulo, lá no versículo 7, ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja o que Paulo está falando. Paulo ora
E eu oro para que o amor de Deus ele cresça. Há algo que precisa ser trabalhado. O amor não é algo de palavras, o amor é um exercício diário que nós fazemos. O amor de um homem para uma mulher, de um casal, é um exercício diário de cuidado, de negação, de abnegação. Um ao outro, às vezes abrindo mão dos seus, aquelas coisinhas, né? Que às vezes atrapalha. E juntos crescendo. Assim a igreja do Senhor, ela precisa crescer no conhecimento. Não é simplesmente a gente vir domingo à noite, sair daqui cheio, está tudo resolvido. Não. As batalhas vão começar. Você precisa pregar esse conhecimento, esse amor, exercitar ali. E o exercício foi dessa igreja para Paulo, foi o sustento que ele deu. E ele, no versículo 11, ele conclui: cheios de fruto de justiça, que venham por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Uma alegria extraordinária. Tem um versículo desse livro, que ele é chave para todo o livro. Essa alegria extraordinária, que excede as circunstâncias. Paulo estava preso, Paulo foi açoitado, mas Paulo é alegre, Paulo é animado. Não é fugir da realidade. As drogas e remédios que muitas vezes as pessoas, a bebida, as pessoas bebem, dizem assim: vou beber para ficar mais alegre. É você fugir da realidade. A alegria do Senhor, que é a nossa força, Ele não está dizendo que a gente tem que fugir da nossa realidade. Mas agora a gente enfrenta a realidade sabendo do resultado. Porque quando a gente entrega no Senhor, a gente sabe que a vitória é certa, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa as circunstâncias, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é fugir da realidade, é encarar a realidade de frente, sabendo que Ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele cumpre, porque aquilo que Ele começa, Ele termina, porque Ele é Deus. Aquele que completou, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é fácil. Lá no capítulo 4, versículo 7 dessa carta, esse texto é chave. Ou melhor, capítulo 4, versículo 11. Vejam só. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver o quê? Contente. Em toda e qualquer situação. Isso é um desafio, irmãos. Pelo amor de Jesus, que Ele tenha misericórdia de mim. Para que em todas as circunstâncias, em todo momento, eu carregue uma alegria. Que alguém fique assim: o que é que está acontecendo, pastor? O que é que você passa por problemas, por dificuldades, por situações e você é alegre? Você quer conhecer a minha alegria? Eu tenho para você. É Jesus Cristo. Ele é essa alegria. Essa é a alegria de Paulo, que ele diz: sei que o que é passar necessidade, versículo 12, e sei também é ter abundância, porque também, né, irmãos, pelo amor de Deus, também não precisa a pessoa ficar por necessidade, né? Que Deus a faça abundar e também na sua vida, prospere, em nome de Jesus. Né? Não é só comer ovo, não, de vez em quando uma picanhazinha também, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a alegria não vem da picanha, porque se fosse, estava todo mundo triste. A alegria vem de Jesus, Ele é a nossa alegria. Aprendi o segredo veja só, olha o segredo, você vai sair daqui com o segredo de Paulo. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome. Eu tenho certeza aqui. Tem alguém com fome aqui? Sim, misericórdia. É um adolescente ou um jovem, no mínimo. Que vai para ali e pega aquele sanduíche, né? Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como passar necessidade. E aí vem o versículo. Tudo posso
naquele que me fortalece. A minha oração é que você tenha essa alegria, esse contentamento. Não é fugir da realidade, é saber que o Senhor tem cuidado de você. Agora você precisa entregar o seu coração a Ele. Essa palavra que ele diz aqui, a viver contente, a ter contentamento, no versículo 11, é uma palavra grega chamada autarquês. Essa palavra grega era usada pelos filósofos estoicistas, onde eles diziam o seguinte, que eles eram satisfeitos, mas era neles mesmos. Veja como Paulo era inteligente, acima do normal. Ele usava a filosofia grega, e o grego ele dizia, os estoicos, que eles tinham o suficiente daquilo que ele tinha, porque ele era satisfeito com ele. É aquela jargão que a gente diz, olha, você precisa se amar. O Senhor não diz isso. Ele diz que amar a Deus e ao próximo, 1, 2, 3. Claro que você tem que se amar. Veja só a diferença. Ele está dizendo aqui que essa viver contente não é que ele confia nele e ele está satisfeito com ele. É porque agora ele tem Jesus. E ele pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que essa alegria invada o nosso coração. Que nós possamos sair daqui, independente das circunstâncias e situações. E você ter este contentamento, que é Jesus que vai lhe fortalecer nessa sua caminhada.